Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham nos canais das redes sociais do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite, querido irmão Herbert. Para a gente é sempre uma alegria muito grande estar aqui nesse estudo de perguntas e respostas, embora eu sempre gosto de frisar que nós não somos os detentores da última palavra, da verdade absoluta, né? Nós procuramos oferecer de forma muito mínima a nossa contribuição, tentando responder as perguntas que nos são direcionadas à luz da doutrina espírita, mas dentro do nosso limitado conhecimento. Então, caso alguém tenha feito uma pergunta e essa pergunta não tenha sido respondida ainda, ou a pessoa não tenha se satisfeito com a resposta, vale sempre refrisar, né, que ela pode estar procurando algum dos colaboradores da casa, refazendo a pergunta, participando dos estudos que a casa oferece, porque aí eu tenho certeza que quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, a gente vai absorvendo, mais fácil fica para a gente responder as questões que são, na maioria das vezes, nossas mesmos. Primeira pergunta que nós vamos responder, ela fala o seguinte: por que tantos espíritas palestrantes e cheios de palavras bonitas não fazem um terço do que pregam? Essa é uma questão muito delicada, né? Porque a gente precisa tomar muito cuidado para não cometer a infelicidade de julgar o outro. Jesus, nosso divino mestre e exemplo maior dado por Deus a nós, né, quanto humanidade, quanto homens, ele nos deixou muito claro essa questão do julgamento, quando ele fala: não julgueis para que não sejais julgado, porque com o mesmo rigor ao qual julgardes, também o vosso Pai que está no céu vos julgará. Porque a Deus cabe todo o juízo. Então, quem tem autonomia, quem tem autoridade para julgar o outro, é somente o Pai, que nos conhece muito antes do ventre de nossas mães, né? Porque nos conhece como espíritos. Ele me conhece antes que eu fosse Davi, né? E nem eu mesmo sei quem eu era antes de ser Davi, e Deus me conhece. Então, Ele sabe todas as coisas e todos os motivos, mesmo que inconscientes, que me levam a ter determinadas atitudes, né? E lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 27, Jesus também nos fala que a cada um será dado segundo as suas obras. Olha que interessante. Jesus, ele não fala que nós receberíamos, né, das misericórdias divinas segundo as nossas palavras, mas ele fala que a cada um seria dado segundo as suas obras. E vale a gente ressaltar, né, quanto cristãos que somos, que da manjedoura ao Calvário, o Cristo foi quem mais exemplificou, foi quem mais trabalhou, né? Ele sim personificou tudo aquilo que ele pregou como amor na sua vivência. E aí depois vem Paulo e fala para a gente que a fé sem a ação, ela é morta. Ou seja, não adianta a gente falar, a gente pregar, ser repletos de palavras bonitas, como a pergunta aqui está dizendo, né? Se em atitudes nós somos vazios, se aquilo que nós fazemos não remete a uma conduta espírita e principalmente cristã. Aí cabe orar, né, para estes irmãos e não julgar. Nós precisamos lembrar também daquilo que nos diz Santo Agostinho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos deixa ali uma máxima do conhece-te a ti mesmo.
E aí, interrogado sobre como nós podemos fazer para nos melhorar a cada dia como criaturas, ele nos dá o seu próprio exemplo daquilo que ele mesmo fazia quando encarnado. Ele fala que sempre no final do dia, à noite, antes de dormir, ele passava a sua consciência em análise. E ali ele ia fazer aquela medida de tudo aquilo que ele fez de bom, de ruim, aquilo que poderia ter sido melhor, e procurava no dia seguinte fazer de forma diferente. Isso só ressalta, e reforça o que a gente falou lá em Mateus 16, 27. A cada um segundo as suas obras. Às vezes, esse irmão citado aqui, ele está naquele processo de aprendizagem, como todos nós, mas naquele em que a gente fala, repete, até que a gente consiga de fato internalizar aquilo e depois exteriorizar. De uma forma geral, nós, quanto humanidade encarnada no presente grau evolutivo que nós estamos, nós ainda de fato temos muitas dificuldades em colocar em prática. Por isso que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, mas com a graça de Deus e pelas misericórdias do Cristo, a caminho da regeneração. Bom, gente, boa noite a todos, todos os presentes, todos os internautas que vão estar depois vendo o nosso estudo, todos os desencarnados que estão presentes também, estudando, aprendendo e trazendo também grandes reflexões para nós. Eu tinha separado aqui 3 perguntas que fazia parte ali da caixinha de perguntas, mas surgiram 2 aqui do pessoal presente, e essas 2 dá para responder em uma resposta única, porque as 2 são muito similares, e vocês têm prioridade para estar, refletindo sobre essas respostas. Como o nosso amigo mesmo falou, aqui não é uma questão assim de nós estamos trazendo as verdades absolutas. Estamos conversando, refletindo, à luz dos espíritos, dos nossos irmãos superiores, que trazem palavras, trazem, intuições, para que a gente reflita sobre todas as particularidades de nossas vidas. E a pergunta é o seguinte: tem espírito que atrapalha o espírito da gente? Ou seja, os espíritos desencarnados atrapalham a nossa vida, o nosso cotidiano? Sim, se permitirmos. Mas como é essa permissão? E isso é uma questão maléfica? Um espírito desencarnado que vem e nos atormenta, por exemplo, que pratica conosco um processo de obsessão. Por que Deus permite isso? Por que isso é permitido? Ele não poderia simplesmente aliviar todos nós desses irmãos sofredores que vêm e nos atormentam? Se analisarmos pelas questões pessoais, que nós buscamos sempre o melhor para nós, mas de uma maneira ainda muito primitiva, talvez esse mecanismo de obsessão seja uma das últimas estratégias espirituais para que nós acordemos. Então, tudo que é permitido por Deus, por mais que aquilo seja doloroso e triste, é algo que vai nos fazer melhorar. Uma obsessão que aflige o nosso espírito nos traz a necessidade de algum reajuste em nosso cotidiano. Um exemplo: uma pessoa viciada. Toda pessoa que tem o vício, o exagero, a sexualidade exagerada, além dos limites, a bebida além dos limites, a bebida até por mínimo que seja, ela é um momento em que os irmãos obsessores se aproximam. O pensamento
desvairado, o pensamento egoístico, a ira, a raiva, a inveja, todas as mazelas que nós todos ainda temos em grande e larga escala, tudo isso é um mecanismo de aproximar irmãos sofredores que vão nos atormentar, que vão intensificar os nossos desejos naquilo que não condiz à nossa evolução. E aí o que fazemos? O que acontece conosco? Escorregamos, exageramos e escorregamos. E às vezes passamos por esse momento meses, anos, décadas, às vezes encarnações, até chegar o momento do basta. Neste momento, que é o momento em que acordamos e mudamos e nos transformamos, né? Existem vários caminhos para a transformação interna, ou pelo amor ou pela dor. Mas o amor a quem? O amor a você mesmo. Aquele que é inteligente o suficiente para se transformar por meio do amor, estuda, analisa, reflete e vai mudando os seus hábitos que te fazem mal por si só, antes que as consequências maléficas venham para a sua vida. Mas nós, me incluo a estes também, né? Às vezes somos teimosos, às vezes por desejos pessoais, por rotinas, por hábitos, insistimos ainda em questões materiais exageradamente, em bebida, em cigarro, em drogas, em sexualidade de uma maneira não sadia, pensamentos, intrigas. E o que é que acontece? E vamos insistindo. E os obsessores vão se aproximando. E aquilo vai refletindo em outras questões que nós amamos. O relacionamento familiar, o profissional, o convívio entre as pessoas do nosso cotidiano, o nosso pensamento, ao passo dele focar no nosso processo evolutivo, na nossa essência, porque viemos aqui, passamos a ficar preocupados e pensando no final de semana que se aproxima, mais uma festa, mais um exagero, né? Numa questão possessiva, em questões materiais, e nisso o tempo vai passando. E a encarnação vai se desperdiçando, né? Mas um dia vamos acordar, todos nós, né? Por mais que ainda já acordamos em alguns aspectos, ainda temos muito para acordar. E se for nessa encarnação, ou desencarnado, ou na outra encarnação, né? O momento sempre é aquele. Mas quanto antes, melhor. Se resolvermos agora, né, mudar um pouco a nossa rotina, estamos no lugar certo. Se viemos até aqui, ou se estamos escutando essas palavras, é porque é o momento certo, né? De mudar, de transformar, de fazer um presente e um futuro diferente do passado até então. Espero ter ajudado aqueles que perguntaram. Na questão 459 de O Livro dos Espíritos, a pergunta ela é uma pergunta semelhante, né? Kardec fez a mesma pergunta. Por acaso influem os espíritos no nosso dia a dia, na nossa vida? E a resposta do Espírito de Verdade é: muito mais do que imagineis. De ordinário são eles que vos dirigem.
E aí a gente para e pensa assim, puxa vida, mas então será que eu não tenho autonomia? Tem. André Luiz, ele nos fala sobre o hálito mental, né? O que é esse hálito mental? Bom, vamos falar a grosso modo. Quando você vai conversar com alguém que acabou de comer cebola, você sabe que ele comeu cebola, não é verdade? Pelo hálito que ele exala, não é mesmo? Mesma coisa são os nossos pensamentos. De acordo com a origem deles, ou o teor desses pensamentos, nós exalamos esse hálito mental e atraímos para nós espíritos que estão vibrando na mesma frequência. E olha que interessante, Emmanuel fala que as nossas dificuldades são como chagas, né? E que esses espíritos obsessores, eles são como as moscas. Já viu quando a gente, às vezes, quando criança, machucava, ralava ali o joelho, e o joelho ficava aberto, né? Aquele machucado, dava aquela casca, e sempre pousava um mosquitinho ali? Por mais que tivesse limpinho, tivesse afiadinho, sempre vai um mosquitinho e pousa lá. Por quê? Porque eles são atraídos, né, por este odor. A mesma coisa acontece com o nosso campo vibratório, né, a nossa aura espiritual. E do mesmo jeito que nós atraímos espíritos menos evoluídos, a gente também atrai aqueles que são espíritos de luz, né, os chamados mentores, como diz na Bíblia, os anjos de Deus. Mas aí também está ligado aos nossos pensamentos e, sobretudo, conforme o que a gente disse ali atrás, né, sobre as nossas atitudes. Né? Na literatura de André Luiz, ele fala que com as nossas atitudes, à medida que nós trabalhamos para o bem, nós conquistamos uma legião de auxiliares. Olha que fantástico, né? Ou seja, somos nós que elegemos a companhia espiritual que irá nos acompanhar aí diuturnamente. A próxima pergunta, eu vou responder duas em uma só. Uma que já estava aqui e uma que foi feita, né, por alguém que está aqui no salão, mas as duas têm uma certa equivalência. Vamos lá, no mundo espiritual, quando as crianças desencarnam, continuam crianças? E aí a pergunta que foi feita aqui, o que significa sonhar com os pais já falecidos? E aí por que essas duas perguntas elas têm uma certa relevância entre si? No mundo espiritual, quando as crianças desencarnam, continuam crianças? Continuam. Mas não aquela criança como a gente imagina, né? Porque o espírito, mesmo o espírito encarnado durante a infância, o corpo físico é infante, mas o espírito, ele é milenar, né? Às vezes aquele espírito que está ali ora encarnado como uma criancinha, ele é muito mais velho até que a gente mesmo. E aí Emmanuel fala sobre isso, né? Sobre os processos da reencarnação e as etapas. Por exemplo, a criança, a reencarnação, né? Ela só se conclui a partir dos 7 anos de idade, em que todos os laços perispiríticos, juntamente com o envoltório físico, eles se fecham de verdade. Daí, quando muitas crianças, elas são acometidas por eventos mediúnicos. Por exemplo, eu vi meu avô que já faleceu, eu estou vendo alguém assim, assim, assado, e às vezes é uma tia, ou às vezes é um conhecido, né? Aquele amiguinho imaginário pode ser, na realidade, né, o companheiro espiritual, o mentor daquele espírito reencarnante que vai estar ali próximo, né, de vez em quando, né? Nós não precisamos ter essa pretensão de ter o nosso mentor 24 horas por dia do nosso lado, porque senão ele seria um obsessor e não um mentor, né? Eles têm o que fazer do outro lado também, eles nos acompanham, estão ao nosso dispor quando nós precisamos, mas não significa que eles fiquem 24 horas por dia ao nosso lado. E aí, nesse período dos primeiros 7 anos, como a reencarnação ela ainda não se consolidou totalmente,
existe sim essa fragilidade, né, entre os dois planos, e a criança às vezes percebe o lado do plano espiritual. E aí muita gente às vezes procura a casa espírita pensando que a criança às vezes é médium. E aí é preciso ter cautela nisso. Por quê? Pode ser que a criança tenha alguma mediunidade? Sim, pode ser. Mas pode ser também que seja apenas um processo que vai se dissipar naturalmente. Aí é preciso observar, acompanhar essa criança, trazer essa criança na evangelização, para que isso possa ser acompanhado mais de perto. E aí, caso o tempo vá passando e a criança ainda continue manifestando sintomas de mediunidade, aí sim, pode ser de fato uma mediunidade ostensiva. O que não sugere ou obrigue que a criança ou o adolescente vá trabalhar em uma reunião mediúnica, o que é totalmente desaconselhável também, né? Apenas na fase adulta é que isso pode ser cogitado, ou não, porque uma vez educando essa mediunidade, indifere se a pessoa vai estar operando numa reunião mediúnica ou não, porque existe o livre-arbítrio. É claro, mediunidade é compromisso, mas a mediunidade ela pode ser exercida de várias formas, não apenas na mesa mediúnica, né? Se eu vou no Hospital do Câncer, por exemplo, e faço ali uma visita, presto o meu trabalho, eu estou ali exercendo a mediunidade, a maior delas, que é o amor. Após esses 7 anos de idade, aí entra um segundo período, né? Aí a gente sabe que até ali, por volta dos 7, 8, 9 anos, é aquele período em que a criança está mais suscetível a ser educada pelos pais, a receber ali uma nova programação. Porque a reencarnação, ela é isso. É como se quem entende de TI, quem trabalha com computador, ou já tenha passado por um processo semelhante, sabe que o computador, quando ele é formatado, é limpado todas as informações que ele tem, embora ele ainda tenha algumas coisas, que é um sistema operacional básico que ele precisa para funcionar, né? E aí a gente sabe que são as coisas que o espírito já traz em si, que é a sua individualidade, mas que ela precisa ser trabalhada pelos pais, né? O principal papel dos pais é isso, é identificar ali as dificuldades daquele espírito reencarnante e ajudá-lo a superá-las, né? E aí a gente vê às vezes as crianças com algumas tendências, e aí a princípio a gente acha bonitinho. Só que se não for observado de perto e for achando só bonitinho, quando for um jovem, quando for um adulto, o que era bonitinho pode se tornar um problema. E aí, às vezes, muitos pais não cometem ali, né, pela graça, misericórdia de Deus, o aborto físico daquela criança, mas acaba cometendo o aborto moral. Ao invés de ajudar aquele espírito a vencer as suas dificuldades, incentiva que ele continue, né? Rossandro Klinger fala muito sobre isso, como as pessoas, às vezes, sabotam a reencarnação do filho, oferecendo a ele tudo, sem deixar com que ele cresça moralmente na busca, na conquista das suas próprias coisas. E no mundo espiritual, quando a criança desencarna, ela vai ser acolhida no plano espiritual, né, por uma equipe própria que lida com esse tipo de socorro e auxílio para esses espíritos que desencarnaram. E aí, no plano espiritual, quando a criança já estiver melhor, já tiver sido acolhida, já tiver passado por um processo, aquele espírito, ele vai escolher se ele vai continuar como uma criança, mas crescendo até se tornar um adulto e passar por todo o processo de aprendizado, escola e tudo mais, ou segundo o seu grau evolutivo e moral, ele vai fazer um processo de reversão e vai voltar à sua forma adulta da sua última reencarnação. É uma questão de escolha ou capacidade do espírito desencarnante, ou seja, é relativo. E aí, para a gente poder entender melhor sobre esse assunto, tem um livro maravilhoso que chama Flores de Maria.
ele fala exatamente sobre esse processo de desencarne, né? Conta a história de uma menininha, se eu não me engano, de 10, 12 anos. Quantos? 11 anos. Ela chama Rosângela, não é isso? E aí ela desencarna e vai para essa colônia. E aí nessa colônia ela continua o seu processo, né, de amadurecimento. Ela escolheu continuar criança e ir passando pelas etapas, porque ela tinha os pais dela ainda na Terra, né? E aí por que eu falei que as duas perguntas elas se completam? Porque nesse próprio livro tem uma passagem lá que ela é muito bonita, em que a Rosângela, já adulta, ela pede para encontrar com seus pais, a sua mãe, o seu pai e tudo. E aí é preparado este encontro para que eles se encontrem lá na colônia. E aí isso acontece durante o sono físico dos pais, né, que a gente chama aqui como um desdobramento. É aquele momento em que o espírito se desprende parcialmente do corpo e, segundo os seus méritos, ele é levado a determinadas regiões espirituais, e aí ele pode ter experiências com os seus entes queridos, amigos, conhecidos, ou, segundo também, né, as suas tendências, procurar aquilo que lhe aprove, aquilo que agrade o seu coração. Então, quando a gente sonha com um parente, alguém que a gente ama muito, provavelmente pode sim ser um encontro, né? A espiritualidade, Deus na sua infinita misericórdia, Ele nos concede esses momentos, porque nós sabemos que o único elo que não se rompe nunca é o elo do amor, né? Não importa a distância, não importa o tempo, não importa em que plano nós estejamos, o amor ele vai sempre unir dois corações, seja encarnado, desencarnado, não faz diferença. Então, provavelmente, né, se eu estou tendo sonhos, agora eu preciso avaliar também como que eu acordo após esses sonhos, qual o sentimento que fica, né? Porque lá, Tiago, ele fala, não criais em todos os espíritos, mas antes fazei provas deles. E aí eu preciso saber qual tipo de sentimento que eu acordo, que mensagem esse ente querido me passa durante o sono, como que eu acordo no outro dia. Eu acordo com saudade e tal, mas feliz, ótimo, beleza. Não, eu acordo extremamente triste, irritado, querendo morrer e tal, alguma coisa está errada, aí é preciso avaliar, tá bom? Bom, temos outra pergunta aqui, né, que é muito interessante. Dizem que a gente escolhe como nasce, né? Como funciona? Olha, eu falo que todos nós escolhemos como nascemos, mas não é um tipo de escolha mental, em que você pensa e chega em um determinado momento e fala assim, eu quero nascer nessa família, dessa e nessa situação, tendo esse corpo físico e tendo essas bênçãos na vida física. A escolha de como a gente nasce, ela é feita a cada dia. Estamos hoje escolhendo a nossa próxima encarnação, né? Os nossos atos, as nossas conquistas e as nossas teimosias nas mazelas escolhem as nossas próximas encarnações. As nossas dívidas vão ser reajustadas nas próximas reencarnações. As nossas conquistas vão ser superexploradas, né? Expandidas nas próximas reencarnações. Olha, hoje, todos nós somos escolhas do passado. Tudo que você tem na sua vida de graças são méritos seus, nossos. Tudo que nós temos também de mazelas, de imperfeições, são também nós que plantamos no passado. Estamos reajustando. Qual é o sentido da nossa existência física? Ela tem duas dimensões.
no meu ponto de vista. Uma dimensão de ajuste do passado e uma dimensão de plantar o futuro. Existe uma dimensão missionária de fazer um futuro diferente, um futuro promissor, um futuro no caminho da evolução. E existe também os equívocos do passado que todos nós cometemos. Ainda temos aqueles equívocos enraizados na nossa conduta, no nosso pensamento, na nossa forma de reagir no mundo e sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, se a gente refletir sobre nós, olha só, a gente não vai refletir sobre o outro, né? O outro é um outro processo, é um outro passado, é um outro presente e será um outro futuro. Nós estamos ali momentaneamente próximos àquele outro. Nós devemos refletir sobre o nosso processo. Então, tudo aquilo que nós sentimos nos incomoda, precisamos reajustar. Tudo aquilo que nós sentimos e reagimos ofende o outro, agride o direito do outro, tanto uma pessoa ou uma família, ou até mesmo o próprio planeta. Vivemos em harmonia ou desequilibramos a natureza das coisas? Então, tudo isso que a gente vive no presente são resquícios da nossa desorganização no passado. Aí, nós plantamos este processo reencarnatório presente. O corpo físico, as doenças, as tristezas que nós já passamos até hoje e que ainda passaremos, né? As necessidades de reajustar, de mudar a conduta, de fazer um sentido diferente para a nossa existência, são desequilíbrios iniciados lá no passado. Então, aqueles desequilíbrios escolheram as mazelas que nós temos hoje. Em contrapartida também, no passado, tivemos conquistas. Não somos 100% errados e equivocados no processo evolutivo. A doutrina espírita, ela não vem em momento nenhum dizer que o ser humano é imperfeito, nem dizer que o ser humano já é um ser de luz. Ela vem clareando que o ser humano está em evolução. A cada minuto, ou mais evoluído ou estagnado. Nós que estamos aqui, todo aquele que sai de casa para buscar, todo aquele que é em casa pega um livro para ler, todo aquele que muda um hábito, muda uma conduta pelo bem próprio do seu espírito, está em evolução. Alguns com passos largos, outros bem devagar, mas está em evolução. Regredimos? Não. As conquistas já trilhadas fazem parte de um patrimônio espiritual. Mas às vezes estagnamos. Quando? Quando não buscamos. Seja em qual religião for. O crescimento, o desenvolvimento, a evolução espiritual acontece somente a quem é espírita? Não. Né? Nós temos aí São Francisco de Assis e muito mais em todas as religiões que conseguiram cumprir parte do seu processo enquanto encarnados. Então, independe.
Obviamente que a luz dos Espíritos nos traz uma clareza maior de reflexões. E por quê? Porque somente assim vamos entender. Não fomos capazes de entender o sentido evolutivo em outras religiões. Mas aqui temos o que nós precisamos. A reflexão que pegamos das leis universais e trazemos para dentro de nós, não para o outro, não para o futuro, nem para o passado, para o presente, ajustando o passado, plantando um novo futuro. Então, a escolha para nascer não é o espírito chega lá com a malinha pronta, às vésperas do nascimento, e fala: eu quero nascer naquela família, naquele país, naquele estado, naquela situação. Pode acontecer? Pode. Existe uma lei universal chamada lei da diversidade, né? Alguns não têm nem consciência dos próximos desencarnes, dos próximos encarnes. Mas outros já avançaram tanto e têm um patrimônio espiritual, um mérito, que eles podem sim sentar à mesa dos projetos reencarnatórios e escolher. Porque ele já tem consciência dos passos que dará. E a equipe espiritual que projeta os nossos encarnes confiam e dão a ele a oportunidade do livre-arbítrio na hora da escolha da vinda. Mas nós, que ainda estamos entre o passado e o futuro, ainda estamos com uma bagagem grande de ajustes dos equívocos, mas já conquistamos algumas coisas. A nós a naturalidade da escolha, através dos nossos atos, da nossa conduta, da nossa forma de ver o mundo e as pessoas e reagir, é o que escolhe as nossas próximas encarnações. Olha, eu considero que evoluir aos olhos de Deus é maravilhoso. Aos olhos do que dorme e fica se debatendo no seu egoísmo e nas suas mazelas, é tenebroso. Porque tropeça e cai nos próprios equívocos constantemente. Mas, aos olhos daquele que começa a ter consciência da lei de causa e efeito, do aqui se faz, aqui se paga, ele é prazeroso, mas ele teme os escorregões. E este temor de se equivocar e errar também é um suporte para que você não entre mais nesse caminho, e estude mais, e busque mais, e se transforme mais a cada dia. Como eu disse na primeira resposta, tudo depende de quem? De nós. O nosso convívio ajuda. Se ajudar, é uma bengalinha que nós temos. Mas se não ajudar, é a oportunidade de ainda sermos mais fortes. Porque é na dificuldade que nós nos fortalecemos. Quais os momentos que são mais importantes espiritualmente em nossa vida? Os momentos de prazer e de glória em que nós relaxamos? Ou os momentos em que tudo aperta e nós mudamos a nossa forma de reagir?
passamos por dificuldades que nos fazem mudar os rumos da nossa conduta. E nessas maravilhas vindas do Pai Maior, através delas, é que nós vamos constantemente plantando o nosso futuro. Olha, tudo que nós estamos fazendo hoje vai se refletir na próxima reencarnação. Por isso que a nossa consciência pode esconder de todos aquilo que pensamos e aquilo que já fizemos, mas não esconde de nós mesmos. Aí está a maior de todas questões que nos fazem ter as possibilidades nas próximas encarnações. Muito bom. O livro dos Espíritos, no capítulo 5, ele é muito extenso, ele trata exatamente sobre isso, né? Sobre a escolha das provas. Inclusive, o título dele é isso, Escolhas das Provas. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá, tá? Para a gente poder entender como que o Espírito, ele consegue fazer isso, né? E por que é dado a ele essa oportunidade. Mais do que oportunidade, a responsabilidade, né? De atuar ali no que antecede a sua reencarnação quanto à programação da mesma. Na pandemia, aquele que teve morte física pelo Covid estaria conformado no outro lado? Bom, vamos lá. É uma pergunta que ela é um pouco subjetiva, porque nós, quanto espíritos encarnados, não deixamos de ser nós mesmos uma vez que nós desencarnamos. Nós continuamos sendo a mesma pessoa, né? O mesmo ser pensante, que sente e que almeja as mesmas coisas. Nós só trocamos o estado vibracional de físico para o espiritual. Quanto ao fato se a pessoa vai estar conformada com a morte e estar no plano espiritual, isso depende muito de como essa pessoa viveu a sua vida. Não é verdade? Lá naquela primeira pergunta que a gente respondeu em Mateus 16, no versículo 27, Jesus falou que a cada um segundo as suas obras. E aí, sobre estar conformado ou não, imaginemos aí uma viagem, né? Todos nós estamos aí fazendo esta viagem. Alguns estão fazendo essa viagem, que é a vida, felizes por estar dentro desse trem, né? Conformados e gratos a Deus. Outros, mesmo encarnados, se encontram revoltados pelo fato de estarem no plano físico. E aí, às vezes, a gente pensa que acontece o contrário, que a pessoa, quando desencarna, é que ela se revolta. Mas muitos espíritos que estão no plano espiritual se revoltam por estar aqui encarnados. E aí, às vezes, quando desencarna, para eles está ótimo, porque eles voltaram para o seu local de origem. Estão com aquelas pessoas que amam. Vão estar fazendo e procedendo da forma como lhes aprove, como eles fazem, talvez por séculos ou até mesmo milênios. Já existem espíritos que, quando desencarnam, se encontram momentaneamente tristes, porque deixaram do lado daqui pessoas, né, que amam e que por um curto período eles vão estar, vamos dizer assim, separados. Principalmente se a pessoa não conheceu a doutrina espírita, que é essa doutrina maravilhosa que nos consola,
que nos fala que a morte, ela não é o fim, que nós não vamos estar separados, nós vamos colocar assim, um tempo, né? Qual a visão que eu tenho como espírita da morte? Eu penso da seguinte forma: suponhamos que eu desencarne primeiro que alguém que eu ame muito. Eu vejo como se nós estivéssemos indo para o mesmo destino, nós vamos fazer a mesma viagem. Eu só fui na frente, né? Eu só fui na frente. Vou chegar lá aonde for o destino final. Vou estar aguardando que a pessoa chegue para a gente continuar a nossa jornada juntos, né? E aí, para quem fica também, acontece o contrário. Se alguém que a gente ama e a gente conhece a doutrina espírita, para que a gente se conforte, se console, a ideia é a mesma. Aquela pessoa, ela não deixou de existir, ela não deixou de ser quem ela era, ou quem ela é. Ela viajou na nossa frente e vai estar lá aguardando o nosso embarque, né, a nossa chegada. Muitos aí, assim, eu nem vou falar, né, a data, o ano que passou essa novela não, porque senão o pessoal vai achar que eu estou um pouquinho mais velho, né? Mas muitos que tiveram a oportunidade de assistir aquela novela Viagem, já deve ter uns 30 anos que ela passou na televisão, vai lembrar daquele momento, né, em que envolvem 3 personagens, aliás 4. Um é o Alexandre, e ele era uma pessoa extremamente rebelde, né, na contramão das leis de Deus, do bem, né, e ele desencarna e vai para uma região de sofrimento, porque ele continua mantendo os mesmos pensamentos de vingança, de ódio, de violência. Então ele é atraído para essa região. Não que Deus castigou Alexandre e mandou ele para lá. É a vibração, a sintonia daquele espírito. Segundo personagem que desencarna é o Otávio Jordão, né? Ele vai na frente da Diná. E aí a Diná fica. O Otávio chegando lá, embora ele estivesse feliz por estar numa região bacana e tudo, ele também traz no coração dele aquele sentimento de saudade da Diná. Mas aí acontece o quê? Durante ali a noite, questões do sono físico e tal, eles se encontram através do sonho, que foi aquilo que a gente falou, né? E aí a gente imagina assim, a pessoa está viajando, está longe, mas de vez em quando a gente pode fazer uma videochamada. Não é assim que a gente faz hoje em dia? Então, às vezes, esses momentos aí que a gente encontra durante o sono é a nossa videochamada, né? Só que é de lá para cá. É eles que fazem essa videochamada para a gente. Num terceiro momento, a Diná, ela também desencarna, e aí ela vai para o plano espiritual e se encontra com o Otávio. Pronto, a felicidade, ela está completa, né? Porque ali eles se encontraram e estão num trabalho para poder resgatar o irmão dele. Mas ficou o 4º personagem para trás, que é a Dona Maroca, que é a mãe da Diná. E é uma das cenas mais bonitas da novela, né? Porque as duas tinham uma ligação muito forte, aquela coisa toda. E embora tanto a Diná tivesse uma situação legal e a mãe dela ficar aqui bem também, ficava a saudade. E ali naquele momento cinematográfico, né, em que as duas se reencontram, a cena ela é linda, porque ela é repleta de muito amor, de uma ternura muito grande. Então, essa questão do espírito estar conformado ou não do outro lado, indifere até mesmo de como que ele desencarnou. A Covid-19 foi só uma das situações em que poderia ocasionar o desencarne de qualquer um, né? Embora tenha sido extremamente doloroso aquele primeiro momento da pandemia, em que nós perdemos muitas pessoas, e muitas pessoas íntimas, pessoas queridas, pessoas amadas, aqueles espíritos, eles estavam
comprometidos com aquele momento, né? Porque a justiça divina, Deus é justo, Deus é soberanamente bom, mas justo. E todas as coisas, lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo o desencarne acometido por essas vias, para aquele espírito que desencarnou, existe um ensinamento mais profundo que Deus quer aplicar para aquele espírito, e para aqueles que ficam também. Então, esse estado de conformidade, ele vai ser segundo o grau de esclarecimento do espírito que desencarnou. E também segundo a vivência daquele espírito enquanto encarnado. Nós, como encarnados, o que nós podemos fazer para auxiliá-los, né? Indiferente se eles estão numa condição boa ou numa condição não tão feliz ainda. É orar, é vibrar por essas pessoas, emanar para eles os sentimentos mais puros que a gente puder produzir em nosso coração, para que onde quer que eles estejam, este conforto que é perguntado aqui possa alcançar os seus corações, e que Deus também possa confortar os corações de todos aqueles que durante esse momento, né, tão doloroso que nós vivemos, e ainda continuamos vivendo numa escala menor, mas não tão doloroso quanto aquele primeiro momento, que Deus possa confortar, né, cada coração de cada familiar que perdeu aí um ente querido durante o epicentro, aí, durante aquele momento mais crítico da pandemia. Bom, eu queria, só que desejar então a todos boa noite, muito obrigado pela presença de todos, e até o nosso próximo encontro de perguntas e respostas. Obrigado. Boa noite a todos, que Jesus possa confortar, aquecer cada coração presente aqui, encarnado e desencarnado. Agora vai ter a palestra, quem for ficar para assistir a palestra, fique à vontade, sinta-se acolhido mais uma vez pela casa. Para aqueles que vão retornar aos seus lares, que a espiritualidade maior e Jesus possa levá-los em segurança.